Boa noite e bem-vindo ao canal. Hoje estamos a gravar mais um vídeo e hoje temos como tema o reconhecimento judicial ou extrajudicial da união de fato e os efeitos derivados da união de fato, concretamente sobre a situação da partilha dos bens em caso de união de fato. Entendemos nós que é um tema de interesse e que pode ajudar a quem necessitar de mais algum subsídio. Nós entendemos o seguinte: nos termos do artigo 211 da Lei nº 22/2019, de 11 de dezembro, que é a Lei da Família, aliás, antes do artigo 211 que faz o reconhecimento, devemos primeiro falar do conceito da união de fato dado nos termos do artigo 207 da Lei da Família, Lei 22/2019, de 11 de dezembro, que diz: a união de fato é a ligação singular existente entre um homem e uma mulher com caráter estável e duradouro, que sendo legalmente aptos para contrair casamento não o tenham celebrado. E o número 2 traz outros requisitos desse conceito, em que a união de fato tem como pressuposto a comunhão plena de vida pelo período de tempo superior a 3 anos sem interrupção. Ou seja, estamos a dizer que a união de fato, primeiro, é a ligação entre um homem e uma mulher, cujo este homem e esta mulher vivam na mesma casa, em comunhão de mesa, comunhão de cama. E como não bastasse, eles devem estarem juntos por um tempo determinado, por um tempo razoável, que é superior a 3 anos, para se considerar que essas pessoas estão em união de fato. E não só, essa também relação deve ser estável, porque há relação em que vivem um ano bem, depois brigam, separam-se 2 meses, cada um vai viver de forma isolada e depois retomam. Então, nesses casos, não estamos em ser de união de fato porque a relação não é estável. Havendo essas brigas e separar-se de casa 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses e depois retorna, a união de fato deve se encontrar a partir do momento que retorna, para cumprir e completar o mínimo do tempo, que é superior a 3 anos. Então, não pode haver interrupção. Qualquer interrupção que haver, então deve-se recontar a partir da interrupção. Não se liga, por causa do caráter estável. Uma coisa estática é que quando colocamos, não tem um objeto aqui, quando colocamos um objeto estável assim, então significa que aquela coisa deve estar na posição. Por exemplo, tem essa Constituição, se está assim, a Constituição não pode cair por baixo, porque se logo se cair não está estável. Então é que nem a relação de união de fato. Ok, mas não é o que nos interessa. O que nos interessa é relativamente aos bens. Então, o 211 já traz o reconhecimento. Existe o reconhecimento judicial da união de fato e existe o reconhecimento administrativo, que começa a partir do bairro, do secretário do bairro, que deve passar uma declaração que diz que o Antônio e a Maria estão a viver junto, por exemplo, há 4 anos. Há 4 anos atrás, e dessa relação considera-se estável, nunca houve interrupção. Na base dessa declaração, as partes, os companheiros de união de fato, podem levá-la para a sede do posto administrativo do bairro. Lá vão emitir um atestado que confirma a união de fato. E depois, com esse atestado, os companheiros terão que levar para a conservatória de registro, de modo a certificar e elaborar certidão de reconhecimento administrativo da união do fato. Isto nós encontramos nos termos do artigo 209 da Lei da Família. Então, o que nos interessa de fato é sobre os bens. Por quê? Há entendimento de que nos processos de união de fato, quando estão em conflito os bens,
Primeiro deve-se ir com o reconhecimento da união de fato e posteriormente ir com o processo de partilha de bens. Bem, nós temos o nosso entendimento. O nosso entendimento é diferente porque nos termos do artigo 211 da Lei da Família, a Lei 22/2019, de 11 de dezembro, precitou o seguinte: número 3. O pedido de reconhecimento da existência ou cessação da união de fato pode ser acumulado com os pedidos relativos à efetivação dos efeitos da união de fato, com as necessárias adaptações. Deixa-me dizer que o pedido de reconhecimento da união de fato pode ser acumulado com a efetivação dos efeitos da união de fato. Quais são os efeitos da união de fato? Recuamos para o artigo 208. Lá encontramos os efeitos da união de fato, onde, número 1 do artigo 208 diz, aliás, primeiro o artigo superior, a epígrafe, efeitos da união de fato. Número 1. A união de fato releva para efeitos de presunção de maternidade e paternidade, está aqui, nos casos de reconhecimento de união de fato, havendo algum problema sobre o reconhecimento da paternidade, porque a maternidade sempre é certa, a maternidade nunca se questiona, só um caso raríssimo que se questiona a maternidade, mas a paternidade quase sempre se questiona. Então, onde um dos pressupostos é o reconhecimento da paternidade, pode o companheiro interessado ingressar com um processo de reconhecimento judicial de união de fato e cumular com o reconhecimento da paternidade. É admissível, porque a lei já o diz, que o pedido de reconhecimento da existência ou cessação da união de fato pode ser acumulado com os pedidos relativos à efetivação dos efeitos da união de fato. E um dos efeitos da união de fato é a presunção da maternidade e da paternidade. Nos termos dispostos da linha C, do número 2, do artigo 204, da linha C, isso já é o complemento do número 208. E o outro efeito da união de fato é o regime de bens aplicável à união de fato é de comunhão de adquiridos. O outro efeito da união de fato é o regime de bens, que é de comunhão de adquiridos. Estou a falar correr muito, é meu jeito. E outro efeito da união de fato está no número 3, que a união de fato releva também para efeitos sucessórios e outros previstos em demais legislações, Então, em termos de efeitos que podem ser acumulados no pedido de reconhecimento de união de fato, temos, no chão do artigo 208, 3, para além dos outros, que podem estar estabelecidos nas outras legislações relacionadas com a família, menor, por exemplo, a lei da organização de menores, por aí. Mas no chão do artigo 208, temos 3 essenciais efeitos que podem ser acumulados com o pedido de reconhecimento de união de fato. O primeiro efeito é o de reconhecimento da presunção da maternidade e paternidade. O segundo efeito é do regime de comunhão de bens adquiridos. O terceiro efeito é do exercício do direito sucessório. São esses 3. Os outros efeitos estão nas outras leis. Então, estamos a dizer, se eu pretendo o reconhecimento de direito sobre a propriedade, sobre os bens que foram adquiridos durante a vigência da união de fato, eu posso, nos termos do artigo 211, número 3, acumular o pedido de reconhecimento da existência da união de fato com o da partilha ou com o reconhecimento do direito com propriedade sobre aqueles bens que adquirimos durante a união de fato. Então, nós entendemos que para esses casos não há nenhum problema para a efetivação desses efeitos. Agora, uma coisa diferente é a partilha em si. Após haver uma sentença onde a união de fato é reconhecida e também é reconhecido o efeito sobre o regime de bens adquirido, que é a compropriedade desses bens, já segue o processo de partilha. Então, este é o nosso entendimento relativo a isto. Agora, não podemos esquecer que o direito à propriedade também é um direito fundamental. Nos termos do artigo 82 da Constituição da República de Moçambique, a Constituição de 2004, que depois foi revista. Então, nós temos, na essência, esse pedido. Agora,
O que acontece na maioria das vezes é que o que eu noto, aliás, eu também tinha esse entendimento, é que o pedido de reconhecimento de união de fato cumulava com a partilha dos bens. Eu acho que pode não ser correto. Porque o que a lei diz é a efetivação dos efeitos. Agora, pode-se interpretar que efetivar os efeitos de fato significa traduzir materialmente na partilha daqueles bens. Pode ser. Mas não é proibido a acumulação. A acumulação para a efetivação dos direitos sobre a compropriedade dos bens adquiridos durante a união de fato é de lei e é legal. Nós temos o número 3 do artigo 211. E por isso, nós entendemos que, havendo acumulação do reconhecimento do união de fato judicial com o pedido da efetivação do reconhecimento do direito na propriedade dos bens adquiridos durante a união de fato é legal. Agora, um outro aspecto também que queremos chamar a atenção é o que diz o artigo 1052 do Código do Processo Civil sobre as ações de arbitramento. Diz o seguinte: nas ações de prevenção contra o dano, expropriação por utilidade particular, cessação ou mudança de servidão, demarcação, distrito de foro, redução de prestações de certa, divisão de águas, divisão de coisa comum, e em todas aquelas em que se pretende a realização de um arbitramento, os interessados são citados, blá blá blá, isso não nos interessa. Então, com essa redação,